Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos falando acerca da lição de número 8. Não deixe de se inscrever no canal, deixe os seus comentários, suas sugestões, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Nós estaremos falando acerca da lição de número 8, que nos traz como título a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou em um viver que agrada a Deus. Textos de referência. Atos capítulo 2, que podemos dizer é o texto fundacional da igreja e, consequentemente, do movimento pentecostal. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As leituras complementares que são sugeridas aí para a semana mostram como esse tema é explorado desde o Antigo Testamento. Atos 2 está fazendo uma citação direta lá de Joel 2, mas nós temos outros textos que falam sobre essa questão do Espírito Santo. Vale a pena aqui lembrar que Pentecostes é uma das festas preceituadas lá no Antigo Testamento para os judeus, e que no judaísmo moderno ela comemora o recebimento da lei. E isso é interessante para analisar por que a descida do Espírito Santo aconteceu no dia dessa festa judaica de Pentecostes, para simbolizar o recebimento da lei, não apenas na mente, mas nos corações, por mediação do Espírito Santo. Isso é bem interessante. Motivo de oração: ore que haja mais batizados com o Espírito Santo. Parece que, infelizmente, por influência aí do neopentecostalismo, não se está enfatizando tanto mais a questão do batismo com o Espírito Santo, como sempre foi efetuado dentro da Assembleia de Deus. Precisamos resgatar isso. Introdução. Veremos nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica. Nós temos o neopentecostalismo, que tem trazido muitas inovações doutrinárias e algumas que não têm fundamentação bíblica. Então, por isso que aqui está salientando a teologia pentecostal clássica. A crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, perseverança no caminho da santificação e fervor no serviço cristão, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Então, as igrejas históricas, elas creem, sim, nos dons espirituais, mas não creem na atualidade. Creem que eles ficaram relegados para a era apostólica. E você não tem nenhum indício bíblico de que isso tenha ocorrido. Então, tópico primeiro, o Pentecostes bíblico. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Então é importante salientar, não é com o Pentecostes que nós temos a presença do Espírito Santo no mundo. O Espírito Santo está presente desde a criação, está presente em muitos personagens do Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado sob medida e mesmo assim apenas para algumas pessoas. Com o derramamento do Espírito Santo, isso é dado indistintamente a todas as pessoas e a plenitude. Só não tem o Espírito Santo aquele que não quer. Subtópico 1.1, o Espírito prometido.
A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Além de Joel, estamos citando aqui Zacarias 12:10. Deus é aquele que fala e cumpre. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. Já mostramos isso. O que, a partir desse dia, em Atos 2, nós temos a fundação da igreja e a plenitude da atuação do Espírito Santo. Por isso fala de derramamento. E é por isso que é comparado a um batismo, já que a palavra grega, batismo, ela se refere a um mergulhar. É nesse momento que todos são convidados a mergulhar no Espírito Santo. É interessante até observar o paralelo que podemos traçar com Ezequiel 47. Subtópico 1.2, o Espírito derramado. O dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo e o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebida do Pai. Vamos só salientar que ali é pela primeira vez que nós encontramos o fenômeno do falar em línguas estranhas. No Antigo Testamento nós não temos isso, nós temos fenômenos parecidos, como os momentos, aquele momento em que, por exemplo, o futuro rei Saul, ele passa a profetizar, passa a falar estaticamente, mas ali não é batismo com o Espírito Santo, é um fenômeno de profecia estática. Qual é a diferença? A profecia estática, as pessoas falavam palavras desconexas, muito semelhante ao fenômeno hoje de falar em línguas estranhas, mas ali não havia uma mensagem, ali não havia, inclusive, questão de precisar interpretar, e às vezes era algo que deixava a pessoa não exatamente cheia do Espírito Santo. No caso de Saul, ele ficou se contorcendo no chão, ele não estava exatamente tendo uma experiência positiva. Aliás, é descrito em dois momentos. A primeira foi positiva, a segunda não. Então é errôneo dizer que ali Saul teve uma experiência de falar em línguas estranhas. Não. O fenômeno de falar em línguas estranhas começa aqui em Atos 2. E mesmo em Atos 2 nós temos uma particularidade. Eles começaram a falar e todos começaram a compreender na língua própria de cada um. Então, ao contrário do que alguns pensam, cada um começou a falar cada uma das línguas das pessoas que estavam ali. Não, senão isso seria uma balbúrdia. Eles falaram em línguas estranhas e o Espírito Santo concedeu que cada um compreendesse na sua própria língua. Esse foi uma questão específica lá de Atos capítulo 2. Diferente da experiência que é evidenciada lá em 1 Coríntios, quando fala que quando há uma profecia, alguém fala em línguas estranhas e o outro interpreta. 1.3, o resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente o que acontece em um determinado momento. Aqui vale salientar que muitas pessoas são levadas exclusivamente pelo emocionalismo. Não podemos descartar a questão da emoção, porque somos seres que também somos movidos à emoção. Não podemos ficar sem o emocional. O Espírito Santo nos traz abundância de alegria na sua presença. E podemos e devemos extravasar isso com alegria. Só que não podemos restringir ao emocionalismo, porque quando nós restringimos apenas e tão somente ao emocionalismo, acabou aquele momento, passou. E a proposta é que isso seja permanente. Outro detalhe que nós devemos lembrar, falar em línguas estranhas não é língua dos anjos. O que o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 13 é: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas ninguém fala a língua dos anjos. A língua dos anjos é a língua dos anjos. A língua estranha é uma língua que Deus nos concede para que o nosso espírito possa se comunicar diretamente com Deus. Então não é língua dos anjos, é uma língua sua, exclusiva, para que você possa se comunicar diretamente com Deus.
Vamos agora aqui para o tópico 2, que é a identidade pentecostal da igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com um padrão bíblico. O nosso foco nesse tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, dons espirituais e a atualidade dos dons. Então vamos lá para o subtópico 2.1, batismo no Espírito Santo. Esse subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder visando capacitação dos discípulos, ou melhor capacitação, tá, dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Isso tem sido testemunhado na história da igreja. Então, o objetivo do batismo com o Espírito Santo não é trazer o Espírito Santo para a vida da pessoa. Isso também é importante. A partir do momento que a pessoa se converte, ela passa a ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Agora, no batismo com o Espírito Santo, ela tem um mergulho, e esse mergulho proporciona um revestimento de poder para melhor capacitar os discípulos de Cristo para serviço e testemunho. E aqui menciona o credo da CONAMAD. Vamos explicar isso aqui. Toda denominação ela tem um credo. E o credo, ele procura sintetizar tudo aquilo que nós cremos. Tá? Então, no item 10, são vários itens, no item 10 fala especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Está assim: no batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. E aí os textos que fundamentam, apoiam essa declaração. Então, só para esclarecer isso, um credo, ele nada mais é do que uma síntese daquilo que nós cremos. Alguns vão dizer, mas não basta mostrar a Bíblia? Não, mas para aqueles que precisam de uma resposta rápida, no que vocês creem? Então, o credo é essa síntese, é esse resumo. Isso é feito aí na história da igreja. Como pentecostais, sustentamos que o falar em línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo, está solidamente fundamentado nas Escrituras, particularmente em Atos 2,4. É a evidência inicial. Então, isso é importante. Se não há a evidência inicial de falar em línguas estranhas, então não houve batismo com o Espírito Santo. 2.2. Os dons espirituais. Vamos explicar o seguinte. Seguindo a proposta trinitária da Trindade, temos 3 tipos de dons que são concedidos. Os dons naturais são dados indistintamente a todos, independente de serem crentes ou não, são os dons naturais. E nós temos os dons espirituais e ministeriais que são dados exclusivamente à igreja. Enquanto que os dons ministeriais são dados por Cristo para aqueles que vão exercer um ministério, os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, tá? É dado pelo Espírito Santo, outorga a sua igreja. Então, os dons espirituais não são somente para aqueles que vão exercer um ministério específico, ao contrário dos dons ministeriais. São 9 dons e eles são, para melhor estudo, divididos em 3 classes. Os dons de expressão verbal ou de locução, os dons de saber e os dons de poder. Então, já tivemos aí mais de uma oportunidade nas revistas de escola dominical para estudar acerca desses dons espirituais. E recomendamos até recordar essas revistas e até manuais de teologia sistemática que falam sobre isso. Mas, obviamente, numa aula não dá para explorar tudo isso aqui. Quem lembra, nós já tivemos revistas de escola dominical dedicadas única e exclusivamente aos dons espirituais. 2.3, isso aqui é muito importante. A atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, como os relacionados lá em 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento do fim da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para a defesa desta linha de pensamento. Então não é apenas porque nós somos pentecostais, é porque não há base bíblica para afirmar que esses dons ficaram relegados à época apostólica. Daí a relevância de mostrar que eles são atuais, podem ser experienciados ainda hoje. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. Não é algo fora da Bíblia, mas é
dentro de um padrão bíblico. Indo agora para o tópico 3, mantendo a chama pentecostal. Então, refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. 3.1. Viver em santidade. Aqui aproveita para citar uma frase do fundador da Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Paulo Leivas Macalão, por ocasião do cinquentenário de fundação do Ministério de Madureira, lá em 1979, quando ele afirmou que enquanto o mundo, entre aspas, evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. Por isso a insistência do Novo Testamento em falar do Espírito de Deus como Espírito Santo. Se você observar no Antigo Testamento, fala muito do Espírito de Deus, Espírito do Senhor, mas a expressão Espírito Santo só vai aparecer 3 vezes no Antigo Testamento, enquanto que no Novo Testamento é muito abundante. Por quê? O Espírito Santo ele é derramado para a igreja para que possa santificar. Quando nós somos convertidos, nós recebemos o Espírito Santo e a proposta é de santificação. E aí nós temos todos esses versículos aqui como exemplo. 3.2. Antes de ir para o 3.2, o controle de nossa vida agora não é mais pela simples emoção, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:7. Agora sim, o subtópico 3.2, viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. Então, por isso que nós precisamos viver e sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, indo para o subtópico 3.3, viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o servirmos. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. É bem interessante observar isso. Lucas aqui, está citando Lucas 8, é o evangelho que mais fala da atuação das mulheres. E aqui em Lucas 8 fala de Maria Madalena, de quem foram expulsos alguns demônios. E deixa eu aproveitar para salientar e lembrar de algo. A Bíblia não afirma que Maria Madalena era prostituta. E não necessariamente Maria Madalena é a mulher adúltera que é mencionada lá em João 8. Aliás, se nós nos prendermos no texto, como ela não é identificada, não podemos dizer que ali é Maria Madalena. Foi uma tradição, e podemos dizer uma tradição um tanto quanto preconceituosa, que associou Maria Madalena àquela prostituta de João no capítulo 8. Então, a Bíblia não declara ser Maria Madalena uma prostituta. Diz apenas que Jesus expulsou demônios dela e que ela passou a ser uma das discípulas de Jesus. Isso também às vezes é escondido. Jesus tinha discípulos, tanto homens quanto mulheres. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Importante destacarmos nesse tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos nossos irmãos em Cristo, como está lá em Hebreus 6:10. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e a glória de Deus. Mas eu quero aqui destacar justamente 1 Tessalonicenses 1:9. Inclusive é o título de um livro importante sobre cristologia. Nós fomos convertidos, fomos libertados das trevas, nos convertemos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu ensinei que viver em santidade, viver no Espírito e em ação contínua na expansão do reino de Deus é de fundamental, capital importância. Conclusão, precisamos manter essa chama pentecostal. Nossa identidade construída ao longo dos anos. Devemos primar pela ortodoxia
e ortopraxia bíblica. A ortodoxia é a prática correta das doutrinas bíblicas, é seguir as doutrinas bíblicas conforme estão esposadas. Ortopraxia é você ter uma conduta adequada a partir da ortodoxia, não permitindo que os modismos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios das Sagradas Escrituras. Assim sendo, que Deus abençoe e que nós possamos sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.